Sua ressurreição. Todos encontraram? Amém. Está escrito: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu conto, como sempre, tanto com a ajuda do Espírito Santo, como também com a atenção de cada um de vocês que nos ouvem. Nesta ocasião, quero compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus e gostaria aqui de trabalhar um tema. O tema é a missão da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. É um tema simples, mas de grande relevância e emblemático, porque esta cruzada que está sendo realizada faz parte desta missão que o Senhor Jesus Ele comissionou à sua igreja, ao seu povo, a nobre missão de pregar o seu evangelho. E quando falamos de evangelho, é provável que aqui em nosso meio tenha pessoas que estão se familiarizando com a fé e já ouviram tanto falar sobre o evangelho, mas talvez se perguntado conceito de evangelho, o significado de evangelho, talvez nem todos aqui saberão responder, mas eu quero, da maneira mais simples possível, conceituar o evangelho e dizer que o evangelho, primeiro, o significado literal de evangelho é boas novas. Eu disse boas novas. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas ou boa mensagem. Mas no que consiste o evangelho? O evangelho consiste na história e na doutrina de Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. Repito, o evangelho consiste na história e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E dentre as missões que a igreja de Jesus recebeu, sem dúvida alguma, esta é a missão mais importante de todas elas, a missão de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui reunidos neste propósito de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Sem dúvida alguma, esta é a mais importante e mais nobre missão que a igreja recebeu de Jesus. E eu quero aqui, baseado neste texto da palavra de Deus, que nós vamos tomar como base para poder compartilhar convosco a palavra, que eu já revelei o tema. Eu quero aqui, baseado neste texto aqui, especificamente, compartilhar com vocês algumas lições, algumas verdades acerca desta missão. Mas primeiro, contextualizando, o Senhor Jesus, aqui nesse contexto, poucos dias atrás, mais precisamente 3 dias antes disso aqui acontecer, ele havia sido morto, sacrificado por nossos pecados. E agora os discípulos, seus discípulos, que agora eram ao todo 11, uma vez que teve a subtração de Judas Iscariotes, já não estava mais vivo, tiraram a sua própria vida, e tanto remorso e pesar que sentira por ter traído Jesus. E agora os 11 discípulos de Jesus estavam trancafiados dentro de um recinto, estavam tristes, com razão pela morte de Jesus, estavam tomados de um medo, de um pavor, pois temiam que o que aconteceu com o seu mestre pudesse acontecer com eles também. Eles estavam dentro daquele recinto, quando no 3º dia após a morte de Jesus, o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos. E quando as mulheres foram visitar o sepulcro de Jesus, a fim de perfumarem o seu corpo até então morto, uma delas, chamada Maria, conhecida por seu gentílico de Madalena, por ser de Magdala, Maria Madalena, ela é surpreendida com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Diz a palavra de Deus que a primeira pessoa para quem Jesus aparece depois de ressuscitado é Maria Madalena. E quando nós fazemos uma comparação com a narração da ressurreição de Jesus, também feita pelos outros evangelistas, Mateus, Lucas e João, nós descobrimos que Jesus comissiona Maria Madalena, ordena que Maria Madalena anuncie para os seus discípulos a sua ressurreição. O que ela procura fazer mais que depressa, ela sabe onde os discípulos estão escondidos, temendo alguma possível represália por parte do Império Romano, e diz a palavra de Deus que quando ela os encontra, ela anuncia para eles: Jesus ressuscitou, Jesus vive, eu vi ele, falei com ele, tentei abraçá-lo, mas ele disse: agora não, Madalena, vá lá e diga para os meus irmãos que eu vivo. Diga para eles, lembre a eles que eu estou vivo. Até porque Jesus, pouco antes da sua morte, ele compartilhou com seus discípulos que seria morto. Os discípulos, embora estivessem trancados, amedrontados, apavorados, mas não era para eles estarem surpresos, porque por pelo menos 3 vezes Jesus confidenciou a eles que seria morto. Isso está escrito em Mateus capítulo 16, também ainda em Mateus no capítulo 17, versículos 22 e 23, e ainda no capítulo 20, versículo 18 ao 19. Jesus revelou para eles que seria morto, mas Jesus também assegurou a eles que ressuscitaria ao 3º dia. Aleluia! Que a morte não prenderia ele, mas que ele ressurgiria dentre os mortos, vencendo a morte ao 3º dia. Mas eles não guardaram essa palavra. Eu acho interessante, irmão César, que Jesus só deixou para compartilhar com eles que seria morto pouco antes de ir para a cruz. Porque imagine comigo, raciocine comigo, se Jesus tivesse contado para os discípulos que morreria logo após chamá-los para seguirem ele, há 3 anos e meio atrás aproximadamente, quem em sã consciência
iria seguir alguém que contaria para eles que seria morto. Seria no mínimo desestimulador. Não vou seguir esse homem está dizendo que vai morrer, eu não quero morrer, eu não quero ser morto. E Jesus propositadamente só vai revelar para eles que vai ser morto já pouco antes de ir para a cruz. Mas Jesus assegura a eles: olha, eu vou ressuscitar, eu quero que vocês me esperem lá no Monte da Galileia, eu vou aparecer lá, eu quero esperar vocês lá. E quando Maria Madalena, talvez por ser mulher, chega e conta para eles não acreditam na palavra de Maria Madalena. Até que Jesus resolve visitar 2 outros discípulos anônimos que vão caminhando tristes no famoso caminho de Emaús. E Jesus se aproxima deles como que não soubesse do que estava acontecendo. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com o semblante caído? O que é que está acontecendo com vocês? E aqueles discípulos, não percebendo que era o próprio Jesus ressuscitado que estava ali diante deles, vai questionar: você por acaso é um peregrino? É um forasteiro? Você não sabe do que aconteceu recentemente em Jerusalém? E eles abrem seus corações e compartilham com o próprio Jesus o sentimento de frustração, porque eles dizem: a gente pensava que ele era o Messias prometido das Escrituras Sagradas, veterotestamentárias, mas há poucos dias atrás a nossa esperança foi frustrada, ele foi morto. Você não sabia disso? E Jesus começa a expor dentro das Escrituras Sagradas, veterotestamentárias, do Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como queira, que era necessário que ele fosse morto, porque a morte de Jesus não foi uma morte qualquer, foi uma morte sacrificial, e fazia parte deste plano chamado plano da redenção, plano da reconciliação do homem com Deus através do sacrifício expiatório de Jesus. E à medida que Jesus vai pregando para eles, uma coisa começa a acontecer dentro deles. Eles começam a se agitar interiormente, mesmo sem identificar que era o próprio Jesus. E acontece que quando eles se aproximam de casa, Jesus faz que vai tomar outro caminho, e aquela presença, aquela conversa é tão gostosa, tão envolvente, instintivamente eles pedem: por favor, entre, fica aqui conosco, está entardecendo. Lembrando que naquele tempo não tinha recurso, eletricidade, então as pessoas dependiam de candelabros, de lamparinas. Então estava escuro, já se faz tarde, entre aqui conosco. Jesus aceita o convite, porque tudo que ele quer é que alguém lhe convide para entrar na sua casa. E ele vai e agora entra naquele lugar, e quando eles estão assentados e Jesus vai repartir o pão, a ficha cai para eles, e eles identificam que é Jesus. Quando eles percebem que é Jesus, Jesus some diante dos seus olhos. Um olha para o outro atônito e dizem um para o outro: é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco no caminho, porque não tem como o coração do homem não arder quando Jesus fala com ele. Pastor Josué também, Deus abençoe. Mas esses 2 discípulos vão contar para os 11 que Jesus ressuscitou. Conta um episódio do partir do pão, mas nem mesmo assim, ainda assim, eles não se dão por convencidos e continuam céticos, incrédulos e assentados. Eu disse sentados. Eu disse sentados. Aí nós chegamos ao texto que nós lemos. Por isso que Marcos diz aqui no versículo 14: finalmente apareceu aos 11. Porque finalmente, porque já tinha aparecido para Maria Madalena, não creram. Apareceram para os 2, também não creram. Aí Jesus disse: o jeito é aparecer para eles também.
Vou aparecer para eles, porque era para eles estarem me esperando lá no Monte da Galileia. Mas como eles não creem, não guardaram o que eu falei, vou aparecer. E as portas estando fechadas, Jesus apareceu no meio deles. E João descrevendo diz que quando Jesus aparece, Jesus diz: Pai seja convosco. Aleluia. Eles estão assustados. E o que é que Jesus faz agora? Diz a palavra de Deus que estando eles assentados. Muito obrigado, pastor. Glória a Jesus. Do outro lado aqui eu aceito também. Olha aí, ó. Maravilha. Agora sim. Obrigado aí. Vamos lá. Aí diz o texto que Jesus lança em rosto a incredulidade e dureza dos seus corações. Como Jesus dissesse: mas rapaz, vocês não aprenderam nada. Eu não disse para vocês que ia para a cruz, que seria morto, era necessário. Mas eu também disse para vocês que a morte não iria me vencer. Eu ressuscitei, apareci para Maria Madalena. Ela não foi miragem não, ela me viu mesmo. Apareci para os dois lá no caminho de Emaús. Não foi visagem não, eles me viram mesmo. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aí sim entra a missão, versículo 15, que é conhecido de todos aqui. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A partir daqui, depois desta introdução, eu compartilho com vocês algumas lições, algumas verdades inerentes a essa missão da igreja, a missão da pregação do evangelho. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo aqui é que a missão da pregação do evangelho é uma missão de ação. Repito, a missão da pregação do evangelho é uma missão de ação. E por que eu digo isso? Porque nem toda missão é missão de ação. Um certo tempo, o mundo ficou dividido numa chamada denominada Guerra Fria, entre Ocidente e Oriente. Na parte ocidental, os Estados Unidos das Américas. Na parte oriental, a República até então comunista da Rússia, a chamada Guerra Fria. E estes dois países enviaram em missões espiões infiltrados. Eles deveriam ser o mais discreto possível na terra dos seus inimigos. Não era uma missão de ação, era uma missão discreta. E muitos espiões se infiltraram e ninguém, longe de qualquer suspeita de que fosse ou um espião russo ou um espião norte-americano. Uma missão discreta. A missão da igreja não é uma missão discreta. A missão da igreja, a missão da pregação do evangelho é uma missão de ação. E como é que eles estavam quando Jesus apareceu para eles? E eu pedi que propositadamente vocês repetissem. Eles estavam assentados. Jesus disse: vocês não aprenderam, não é assim que se cumpre a missão. Assentados? Ide! A única posição que não combina com a igreja é de estar sentado. A missão da pregação do evangelho é a missão de ação. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja só pode se assentar para ouvi-lo. A igreja só pode se assentar para aprender com ele. Mas em se tratando de pregação do evangelho, é ide. Primeiro vem vinde, e depois ide. Depois que vem, aí vai. Primeiro vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem, meu filho. Agora depois que vem o ide. É o que a igreja está fazendo hoje aqui. É a igreja saindo de dentro das quatro paredes, seja da congregação, seja da sua casa, e saindo em campo. Isto é ide. Por mais que alguém não goste, mas a igreja está em obediência à ordem de Jesus.
porque um dia alguém cumpriu este ide. Segunda lição que eu aprendo com a missão da pregação do Evangelho do Senhor Jesus: e a pregação do Evangelho não faz acepção de pessoas. Repito, a pregação do Evangelho não faz acepção de pessoas, não faz discriminação, porque ele não só disse ide e pregai o Evangelho por todo mundo, mas ele disse a toda criatura. Jesus de vocês não podem serem seletivos. Vocês têm que pregar o Evangelho indistintamente a todos. É a toda criatura, não é a parte da criatura, algumas criaturas, é a toda criatura. Não entendi ainda, pastor? Vai entender agora, deixa eu descodificar para quem ainda não pegou. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ele está dizendo, é para pregar para o rico e para pregar para o pobre. Eu vou repetir, é para pregar para o rico e para pregar para o pobre. É para pregar para a dona de casa, mas também pregue para a prostituta. É para pregar para o trabalhador, mas também pregue para o ladrão. É para pregar para todos. É para pregar para o heterossexual, mas também vai pregar para o homossexual. É a toda criatura. E muita gente não entendendo isso critica, não entende esta missão. Esse negócio de eu posso identificar que gente, se alguém, estou conjecturando, alguém diz assim, rapaz, esse negócio de depois que faz e desfaz e agora vai se esconder atrás da Bíblia. Uma vez um senhor de idade disse para mim, eu acredito, ele disse até assim, nas palavras dele, abro aspas, ele disse, eu acredito na sua crença, porque você é crente desde criança. Agora esses crentes que depois que faz e desfaz, inventa de ir para a igreja se esconder atrás da Bíblia. Eu disse, meu senhor, com todo respeito, eu agradeço a Deus por ter quase nascido no Evangelho, mas Jesus disse que não é de médico que precisam os sãos, mas sim os doentes. E ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Ele pregou o Evangelho até na hora que estava crucificado. Ele foi crucificado entre dois ladrões. O que ignorou ele, o que esnobou ele, ele nem deu atenção. Mas aquele que repreendeu o outro e disse assim, por que tu fala isso? Nós estamos aqui crucificados porque estamos pagando pelo que fizemos. Mas o que foi que este homem inocente fez? Este homem da cruz do meio, ele é inocente. Eu vejo a inocência nos seus olhos. Aí ele se dirige para Jesus com humildade e pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não excetuou ele, nem fez acepção e nem discriminação, não lançou em rosto que aquele homem roubava, nem disse, não, você tem que você não é batizado, você não fala línguas estranhas e nem participa da ceia, você roubou a sua vida toda. Não, quando Jesus viu arrependimento nele, Jesus desbancou e disse assim, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Porque o Evangelho é a toda criatura. E se nem Jesus fez distinção, quem é o homem para fazer distinção? Por isso não se importe se você teve uma vida pregressa e hoje alguém está apontando, está te acusando e lançando em rosto o teu passado, porque o diabo é oportunista e só trabalha com o passado. Jesus é poderoso para trabalhar com o presente e projetar o futuro. Jesus tem poder de trabalhar e transformar o presente e projetar o futuro. Eu vou repetir e vou profetizando ao mesmo tempo à luz da palavra. Jesus tem poder para transformar no presente e projetar o futuro. Aquilo que o homem não deu valor, aquilo que o homem diz não tem mais jeito, não tem mais serventia, o Evangelho tem poder de reciclagem, o Evangelho tem poder de transformação, o Evangelho tem poder de mudança. É a toda criatura.
vezes a crítica não é só por parte de ímpios, não. É até de alguns irmãos nossos. Porque para quem não sabe, com todo respeito à memória deles, mas quando Daniel Berg e Gunnar Vingre, fundadores da Assembleia de Deus, chegaram aqui em meados de 1918 aqui no Brasil, já tinha crente aqui no Brasil, mas não pregava toda criatura, não. Pregavam não. Tinha crentes aqui no Brasil. Quando eles chegaram aqui, Deus teve que soprar lá da Suécia 2 suecos para enviá-los para o Brasil, para pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então, a despeito das críticas, a despeito da intolerância, da incompreensão, da rejeição, da discriminação, o meu Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. E eu e você estamos aqui porque esse evangelho foi pregado indistintamente a toda criatura. Terceira lição que eu aprendo com a missão da pregação do evangelho: Jesus também preveniu eles que nem todos iriam crer nesse evangelho. Ele diz: vai ter gente que vai crer, mas tem gente que também não vai crer. Ele diz: quem crer e for batizado será. Mas também ele diz: mas quem não crer. Então ele deixa claro: vão, pregue o evangelho, mas não se assuste. Vai ter gente que você vai pregar para eles e eles vão chorar, eles vão até se sentir indignos. Irmão, você está pregando logo para mim, logo eu, quem sou eu? E vão aceitar o evangelho. Mas vai ter gente que vai bater a porta na cara e vai dizer: sai daqui, eu não quero saber de crente. Eu não vejo a hora dessa cruzada terminar. Eu não vejo a hora desses crentes parar de fazer zoada aqui na minha calçada. Ei, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não vou discutir, não vou bater boca, não vou entrar em questão. Ele já preveniu: quem não crê será condenado. Mas para quem crê, o evangelho está pregado aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então para com essa história: vou pregar o evangelho, mas não porque eu fui pregar o evangelho para os meus parentes e eles debocharam de mim. Fui pregar o evangelho, eu fui rejeitado. Bem-vindo ao evangelho. Vou pregar o evangelho não, mas porque eu estou sendo perseguido. Então procura outra coisa. Porque o evangelho acarreta perseguição mesmo. Acarreta perseguição mesmo. Ou você vai ser perseguido dentro do seu lar, ou vai ser perseguido na vizinhança, no trabalho, até na igreja, mas vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Ele assegurou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus não condena ninguém. Ele mesmo disse para Nicodemos no capítulo 3 de João que o Filho do Homem não foi enviado para condenar. Quem escolhe a condenação é o próprio homem, por rejeitar o sacrifício da cruz. Ele diz: eu não consigo conceber Deus jogar um homem no inferno. Que conversa! Deus não criou o inferno para o homem, não. Deus criou para o diabo e os anjos caídos, os demônios. Quem quiser ir para o céu, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar no Pai? Então venha por mim. Quem crê e for batizado será. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? A pregação, a aceitação da pregação do evangelho nunca foi, nunca será unanimidade para a humanidade. Porque até Jesus pregava e Jesus era rejeitado. Mas ele pregou para todos. Ele
Ele fez questão crescer na cidade de Nazaré, uma cidadezinha pacata, mas também foi pregar o evangelho lá